Pelo menos quando ela morrer, vamos ter sossego. Foi assim que ouvi minha própria nora falando sobre mim na cozinha da casa dela, enquanto eu estava no corredor, paralisada com a bandeja de café nas mãos. O choque foi tão grande que nem percebi quando a xícara escorregou e se espatifou no chão. O barulho denunciou minha presença, e o silêncio que se seguiu foi mais cortante que os cacos de porcelana espalhados aos meus pés. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você, mulher, já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Carla apareceu na porta com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Marcos, meu filho, surgiu logo atrás dela, com o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Talvez tenha visto mesmo. O fantasma da mãe que ele traiu. Dona Neuza, a senhora está bem? Deixa que eu limpo isso. Carla se abaixou para pegar os cacos, mas eu a impedi. Não precisa, querida. Já deu trabalho demais para vocês, não é mesmo? Imagino como vai ser um alívio quando eu finalmente morrer. Os olhos dela se arregalaram. Marcos deu um passo à frente. Mãe, a senhora entendeu errado. A Carla estava falando de mim, Marcos. Não me trate como uma velha senil. Tenho 68 anos, não 98. Ainda escuto muito bem, graças a Deus. Peguei minha bolsa e saí daquela casa com as pernas bambas e o coração aos pedaços. Eu, Neuza Oliveira, viúva há 7 anos, mãe de filho único, sogra indesejada, tinha acabado de descobrir que era um estorvo para minha própria família. Mas o pior ainda estava por vir. Caminhei pelas ruas do Tatuapé, bairro onde morei a vida toda em São Paulo, sentindo o peso dos meus 68 anos nas costas curvadas. O céu de janeiro ameaçava chuva, abafado e cinzento como meu humor. Passei pela padaria onde comprava pão desde que Marcos era criança, pelo posto de saúde onde tomava minhas vacinas, pela praça onde levava meu neto para brincar aos domingos. Tudo tão familiar e, de repente, tão estranho. Cheguei ao meu apartamento, pequeno, mas arrumado, com as plantas na varanda e o cheiro de café que nunca saía das paredes da cozinha. Joguei a bolsa no sofá e desabei junto. As lágrimas que segurei durante todo o caminho finalmente vieram, grossas e quentes, molhando minhas mãos enrugadas. Não era apenas a frase cruel que me doía, era o contexto. Há 3 anos, com o dinheiro que economizei a vida inteira trabalhando como professora, comprei uma casinha em Atibaia. Um sonho antigo, ter um lugar tranquilo para passar minha velhice, longe do barulho da capital, com um quintalzinho para plantar minhas ervas. Paguei à vista, com o suor do meu trabalho e a pensão que meu Antônio deixou. Mas, por praticidade, que ironia, coloquei no nome do Marcos. É mais fácil para você resolver as burocracias, meu filho, eu disse, com a voz cheia de amor e a certeza de que ele jamais me trairia. Agora, as peças se encaixavam. As visitas frequentes deles à casa de Atibaia. As conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. As perguntas sobre quanto o bairro tinha valorizado. Não era interesse, era cálculo. Eles estavam esperando eu morrer para vender minha casa. Ou pior, talvez nem esperassem tanto. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era Marcos. Mãe, a senhora entendeu tudo errado. A Carla estava falando da mãe dela, que está dando trabalho lá em Minas. Por favor, volta aqui para a gente conversar. Mentira. Eu sabia que era mentira. A mãe de Carla morreu há 2 anos, vítima de um AVC. Ela mesma me contou, sem derramar uma lágrima sequer. Marcos, não insulte minha inteligência. Sua esposa estava falando de mim, e você sabe disso. Mãe, pelo amor de Deus. Preciso descansar, filho. Depois conversamos. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Meu celular começou a vibrar imediatamente. Mensagens no WhatsApp.
Ignorei. Precisava pensar. Fui até o quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardava documentos importantes. Encontrei a pasta com os papéis da casa de Atibaia, o contrato de compra e venda, amarelado nas bordas, os recibos dos pagamentos que fiz, e a escritura no nome de Marcos Oliveira. Meu filho, meu único filho. A dor deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Não era apenas uma casa, era minha segurança, meu futuro, minha independência. Era tudo que eu tinha construído para não depender de ninguém na velhice, e eles queriam tirar isso de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos meses, cada conversa interrompida, cada olhar trocado entre Marcos e Carla. Como fui tão cega? Como não percebi que meu próprio filho estava compactuando com aquilo? E você, mulher? O que faria se descobrisse que seu próprio filho estava planejando se apropriar do que é seu por direito? Na manhã seguinte, o toque da campainha me arrancou de um sono agitado. Olhei no olho mágico. Era Dona Lúcia, minha vizinha de porta há mais de 40 anos. Uma mulher miúda, de cabelos brancos e olhos vivos como os de um passarinho. Neuza, pelo amor de Deus, você está bem? Ouvi você chorando ontem à noite, mas não quis incomodar. Abri a porta e a deixei entrar. Dona Lúcia era mais que uma vizinha. Era uma amiga, uma confidente. Viúva como eu, tinha criado 3 filhos sozinha e entendia as dores e alegrias da maternidade melhor que ninguém. Quer um café, Lúcia? Quero, mas primeiro quero saber o que aconteceu. Você não é de chorar à toa. Sentamos na pequena mesa da cozinha e, enquanto o café passava, enchendo o ambiente com seu aroma reconfortante, contei tudo. A conversa que ouvi, a descoberta terrível, a mentira descarada de Marcos. Dona Lúcia ouviu em silêncio, os lábios apertados em uma linha fina de desaprovação. Gente ruim sempre se entrega, Neuza. A gente só precisa dar um empurrãozinho. Ela pegou minha mão enrugada entre as suas, igualmente marcadas pelo tempo, e apertou com força surpreendente para alguém tão pequena. O que você quer dizer com isso, Lúcia? Que você não precisa aceitar isso calada. Meu sobrinho Paulo é advogado, lembra? Ele pode te ajudar a entender seus direitos. Essa casa é sua, você pagou por ela. Deve haver um jeito de protegê-la. Naquele mesmo dia, liguei para Paulo. Ele veio me visitar no fim da tarde, um homem sério de meia idade com óculos de armação grossa e uma pasta de couro surrada. Expliquei a situação, mostrando os documentos que tinha guardado. Dona Neuza, a situação é complicada, mas não impossível. A senhora tem todos os comprovantes de que pagou pela casa, certo? Assenti, mostrando os recibos cuidadosamente organizados. E a intenção sempre foi que a casa fosse sua, para seu uso e benefício, correto? Seu filho apenas figurava como proprietário por uma questão prática? Exatamente. Nunca pensei que ele pudesse. Que eles pudessem. Minha voz falhou. Paulo ajustou os óculos, desconfortável com minha emoção. Entendo. Bem, existem algumas possibilidades jurídicas. Podemos entrar com uma ação de reconhecimento de propriedade baseada no conceito de simulação relativa, ou seja, argumentar que houve um acordo tácito de que, embora no nome dele, a casa era de fato sua. E isso funciona? Pode funcionar, mas seria um processo longo e desgastante. E, sinceramente, exporia problemas familiares em público, o que nem sempre é o ideal. Ele fez uma pausa, pensativo. Há outra abordagem possível. A senhora poderia tentar resolver isso diretamente com seu filho, com uma estratégia mais, digamos, psicológica. Como assim? Às vezes, a ameaça de exposição pública é mais eficaz que a exposição em si. Ninguém quer ser visto como o filho que roubou a casa da própria mãe, entende?
Entendi perfeitamente. Paulo estava sugerindo que eu usasse o medo da vergonha social como arma. Era manipulador? Sim. Era justo? Também. Depois que ele saiu, fiquei sentada na varanda, observando a noite cair sobre São Paulo. As luzes da cidade piscavam como estrelas artificiais, e o barulho do trânsito era uma sinfonia urbana ao fundo. Pensei em Antônio, meu marido, morto há 7 anos. O que ele diria dessa situação? Provavelmente ficaria furioso com Marcos. Antônio sempre foi protetor, às vezes até demais. Foi ele quem insistiu para que economizássemos para comprar uma casa no interior quando envelhecêssemos. A cidade vai ficar insuportável, Neuza, ele dizia. Vamos querer um lugar tranquilo para os nossos últimos anos. Nossos últimos anos. Ele não chegou a vê-los. Um infarto fulminante o levou enquanto dormia, aos 65 anos. Eu tinha 61 na época, jovem demais para ser viúva, velha demais para recomeçar. O celular vibrou novamente. Mais mensagens de Marcos. Finalmente decidi ler. Mãe, por favor, atende. Estamos preocupados. Mãe, vamos passar aí amanhã para conversar. Te amo, mãe. Não fica assim. Amor. Uma palavra tão pequena e tão vazia quando não vem acompanhada de respeito. Desliguei o celular e fui dormir. Amanhã seria outro dia, e eu precisava estar descansada para a batalha que se aproximava. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. O choque e a mágoa da traição ainda estavam lá, pulsando como uma ferida aberta, mas agora havia algo mais: determinação. Eu não seria uma vítima passiva nessa história. Não depois de tudo que vivi, de tudo que construí. Tomei meu café ouvindo o chiado do rádio antigo na cozinha. As notícias falavam de política, da economia, de um mundo que seguia girando enquanto o meu parecia ter parado no tempo. Pensei no conselho de Paulo, o advogado. A estratégia psicológica. Usar o medo da exposição social como arma. O telefone tocou às 9 em ponto. Era Marcos. Mãe, estamos indo aí. Precisamos conversar. Não, Marcos, hoje não. Tenho compromisso. Que compromisso? A senhora nunca sai de casa. A irritação na voz dele era palpável. Como se eu fosse uma criança difícil, como se minha vida se resumisse às 4 paredes do apartamento. Mais um sinal de como ele me via. Uma velha sem vida própria, sem vontades, sem direitos. Vou me encontrar com o Paulo, o sobrinho da Lúcia. Você se lembra dele? É advogado. Silêncio do outro lado da linha. Quase pude ouvir as engrenagens girando na cabeça dele. Advogado? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Nada que você já não saiba, filho. Tenho algumas dúvidas sobre a casa de Atibaia, sobre como proteger o que é meu. Mais silêncio. Depois a voz dele, agora cautelosa. Mãe, não precisa disso. Aquela casa é sua, sempre foi. Eu jamais. Conversamos depois, Marcos. Tenho que me arrumar agora. Desliguei antes que ele pudesse protestar. Na verdade, não tinha encontro marcado com Paulo, mas Marcos não precisava saber disso. A semente da dúvida estava plantada. Agora era deixá-la germinar. Passei o dia reorganizando meus documentos, fazendo cópias, preparando-me para qualquer cenário. À tarde, recebi uma visita inesperada. Carla, sozinha. Ela estava impecável como sempre. Cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem discreta, roupas caras, mas não ostensivas. O perfume adocicado que usava invadiu meu apartamento assim que abri a porta. Dona Neuza, podemos conversar? Deixei-a entrar, observando como ela examinava o ambiente com aqueles olhos calculistas. Meu apartamento era simples, mas arrumado. Nada de luxos, apenas o conforto básico de quem viveu uma vida de classe média, economizando cada centavo. Aceita um café, Carla? Não, obrigada. Vim só para esclarecer o mal-entendido de ontem. Sentamos na sala, frente a frente.
Eu no sofá, gasto pelo tempo. Ela na poltrona que pertenceu ao meu Antônio. Havia algo de profundamente simbólico naquela disposição. Marcos me contou que a senhora está consultando um advogado. Sinceramente, não entendo por quê. Somos família. Família. Repeti a palavra, sentindo seu peso. Família não planeja vender a casa da matriarca pelas costas, Carla. O rosto dela empalideceu levemente, mas ela manteve a compostura. A senhora está confundindo as coisas. Eu estava falando da minha mãe ao telefone, não de você. Sua mãe morreu há 2 anos, Carla. Você mesma me contou. Ela piscou, pega de surpresa. Por um instante, vi o pânico em seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão controlada. Era da minha tia que eu estava falando. Ela está doente, com Alzheimer, e está sendo difícil para todos. Mentira. Mais uma mentira descarada. Senti uma onda de indignação subir pelo meu peito, mas mantive a voz calma. Entendo. E essa conversa sobre vender logo e aproveitar a valorização? Também era sobre sua tia? Carla ajustou a postura, cruzando as pernas elegantemente. Uma tática para ganhar tempo, percebi. Dona Neuza, acho que a senhora interpretou mal o que ouviu. Estávamos falando de um investimento que fizemos, um terreno, nada relacionado à senhora ou à casa de Atibaia. Que coincidência interessante, não? Vocês têm visitado muito aquela casa ultimamente. Chegaram a levar um corretor lá semana passada? Isso era um blefe da minha parte. Não sabia se tinham levado um corretor, mas pela expressão de Carla, acertei em cheio. Como a senhora. Tenho amigos em Atibaia, querida. Pessoas que se preocupam comigo, que me contam quando veem estranhos visitando minha propriedade. Outro blefe. Não tinha amigos em Atibaia além de um casal de idosos que morava 2 ruas abaixo e que certamente não estava me espionando. Mas Carla não precisava saber disso. Ela se levantou, ajeitando a saia com movimentos nervosos. Dona Neuza, acho melhor conversarmos quando a senhora estiver mais calma. Está criando teorias da conspiração. Não estou criando nada, Carla. Estou defendendo o que é meu. Aquela casa foi comprada com meu dinheiro, com minhas economias de uma vida inteira. O fato de estar no nome do Marcos foi apenas uma formalidade. E ninguém está questionando isso. Não? Então por que vocês estão planejando vendê-la? Ela pegou a bolsa, claramente desconfortável. Isso é um absurdo. Vou embora agora, antes que essa conversa fique ainda mais desagradável. Deixei-a ir, observando como suas mãos tremiam levemente ao abrir a porta. Tinha conseguido abalá-la, e isso era apenas o começo. Naquela noite, Marcos ligou. A voz dele estava tensa, controlada. Mãe, o que você disse para a Carla? Ela chegou em casa chorando, dizendo que a senhora a acusou de querer roubar sua casa. Eu apenas perguntei por que vocês estão planejando vender minha casa em Atibaia sem me consultar. Isso é loucura. Ninguém está planejando nada disso. Marcos, eu ouvi a conversa. Eu vi os documentos no computador de vocês quando estive lá semana passada. Mais um blefe. Não tinha visto documento algum, mas a hesitação dele na resposta me disse tudo o que eu precisava saber. Que documentos? Não tem documento nenhum. Não? Então por que você está tão nervoso? Por que Carla saiu daqui tremendo? Pessoas inocentes não reagem assim, filho. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro pesado. Mãe, vamos conversar pessoalmente. Isso é um mal-entendido enorme. Claro que vamos conversar. E vamos resolver essa situação. Aquela casa é minha, Marcos. Minha. E vai continuar sendo. Desliguei, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Estava usando as mesmas táticas manipuladoras que eles, e uma parte de mim se envergonhava disso. Mas outra parte, mais forte, sabia que era necessário. Era uma questão de sobrevivência. Nos dias que se seguiram,
Mantive distância estratégica. Não atendia todas as ligações. Respondia mensagens com frases curtas e vagas. Deixava Marcos e Carla no limbo da incerteza. Enquanto isso, trabalhava no meu plano com a ajuda de Dona Lúcia e Paulo. A senhora tem um testamento? Perguntou Paulo durante nossa segunda reunião. Tenho, mas faz anos que não atualizo. Deixei tudo para o Marcos, obviamente. Pois é hora de fazer um novo. A ideia era brilhante na sua simplicidade. Eu faria um novo testamento, deixando a casa de Atibaia para uma instituição de caridade, com a condição de que eu tivesse o usufruto vitalício. Não precisaria nem registrá-lo oficialmente. Bastaria que Marcos e Carla soubessem da sua existência, da possibilidade de perderem tudo para estranhos. Mas isso não é um pouco cruel? Perguntei, hesitante. Dona Lúcia, que participava da reunião, deu uma risada seca. Cruel é querer vender a casa da própria mãe, Neuza. Isso é apenas justiça poética. Paulo preparou o documento com todas as formalidades legais. Parecia oficial, convincente. Guardei-o em uma pasta nova, brilhante, com o nome da instituição de caridade estampado na capa. Uma conhecida organização que cuidava de idosos abandonados. A ironia não me escapou. Finalmente, após quase 2 semanas de silêncio calculado, concordei em receber Marcos e Carla para um almoço de domingo. Preparei a comida preferida do meu filho. Frango assado com batatas, como nos velhos tempos. O cheiro preenchia o apartamento, evocando memórias de uma época mais simples, quando éramos apenas mãe e filho contra o mundo. Eles chegaram pontualmente ao meio-dia. Marcos parecia abatido, com olheiras profundas. Carla mantinha a postura impecável, mas havia uma tensão evidente nos seus gestos. Os netos, Lucas e Marina, de 10 e 8 anos, vieram junto, alheios ao drama dos adultos. Crianças, por que vocês não vão assistir TV no quarto da vovó enquanto conversamos? Sugeriu Carla com um sorriso forçado. Assim que as crianças saíram, o clima pesado se instalou. Sentamos à mesa, servindo a comida em um silêncio constrangedor. Foi Marcos quem falou primeiro. Mãe, precisamos esclarecer essa história. A senhora está imaginando coisas que não existem. Comi um pedaço de frango, mastigando lentamente antes de responder. Estou? Então me explique por que vocês levaram um corretor à casa de Atibaia semana passada. Marcos e Carla trocaram olhares rápidos. Peguei-os de surpresa novamente. Como a senhora sabe disso? Perguntou Carla, abandonando a pretensão de inocência. Tenho meus meios. O importante é que vocês estavam planejando vender minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. Marcos pousou o garfo, suspirando. Mãe, não é bem assim. Estávamos apenas avaliando opções. Que opções, Marcos? A casa é minha. Comprei com meu dinheiro para minha aposentadoria. Que opções vocês têm que avaliar? A senhora quase não vai lá, explodiu Carla, perdendo a compostura. Aquela casa fica vazia a maior parte do tempo, enquanto poderia ser vendida por um bom valor. Poderíamos usar o dinheiro para... Para quê, Carla? Para vocês comprarem o quê? Um carro novo? Uma viagem para a Europa? Para o seu próprio bem-estar, dona Neuza. Ela respondeu com falsa indignação. A senhora não está ficando mais jovem. Logo vai precisar de cuidados especiais, talvez uma clínica. Uma clínica? Você quer me internar, é isso? Marcos interveio, tentando acalmar os ânimos. Ninguém quer internar a senhora, mãe. Carla só está pensando no futuro, em como podemos garantir que a senhora tenha os melhores cuidados. Vendendo a única coisa que me dá segurança e independência? Que lógica é essa? Levantei-me e fui até a estante da sala. Voltei com a pasta brilhante que Paulo havia preparado. Coloquei-a sobre a mesa, entre os pratos de comida agora esquecidos. Sabem o que é isso?
Eles olharam para a pasta, confusos. O nome da instituição de caridade estava claramente visível. Meu Novo Testamento. Decidi que, se não posso confiar na minha própria família para respeitar meus desejos e meu patrimônio, então prefiro deixar tudo para quem realmente se importa com os idosos. O rosto de Marcos perdeu a cor. Carla agarrou a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A senhora não pode estar falando sério, ela murmurou. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, Carla. Abri a pasta e mostrei o documento, cuidadosamente preparado por Paulo. Parecia oficial, com selos, assinaturas e linguagem jurídica. Está tudo aqui. A casa de Atibaia e tudo que tenho vão para a Fundação Novo Amanhecer após minha morte. Eles cuidam de idosos abandonados pelas famílias. Irônico, não? Marcos pegou o documento com mãos trêmulas, lendo rapidamente. Mãe, isso é loucura. Somos sua família. A senhora não pode simplesmente nos deserdar assim. Posso sim, é meu direito. Assim como era meu direito saber que vocês estavam planejando vender minha casa. Não íamos vender sem a sua permissão, protestou Carla, mas sua voz traía a mentira. Não? Então por que esconder de mim? Por que levar corretores escondido? Por que falar sobre quando ela morrer? Marcos passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido. Foi um erro, mãe. Admito. Estávamos apenas explorando possibilidades. A casa está valorizada e pensamos que talvez fosse melhor convertê-la em um investimento mais líquido para o seu próprio benefício. Meu benefício seria ter minha casa, Marcos. O lugar que escolhi para passar meus últimos anos. O lugar que comprei com o suor do meu trabalho. Carla, recuperando a compostura, tentou uma abordagem diferente. Dona Neuza, entendo sua frustração. Realmente deveríamos ter conversado com a senhora primeiro. Mas deserdar seu próprio filho, seus netos, por um mal-entendido? Mal-entendido? Vocês estavam planejando me tirar a única coisa que me dá segurança na velhice. Isso não é mal-entendido, é traição. A palavra pairou no ar como uma nuvem tóxica. Traição. A pior coisa que se pode fazer a alguém que confia em você. E quanto aos meus netos? Eles não têm culpa disso. Não têm. Por isso deixei uma pequena provisão para a educação deles. Está especificado no documento. O restante vai para a fundação. Isso também era um blefe. Não havia provisão alguma, mas eles não precisavam saber. Marcos colocou o documento de volta na mesa, derrotado. O que podemos fazer para consertar isso, mãe? Diga-nos. Era o momento que eu esperava. A rendição. Agora eu ditaria os termos. Primeiro, quero a casa de volta no meu nome. Imediatamente. Segundo, quero um pedido formal de desculpas, de vocês dois. Terceiro, quero respeito. Não sou uma velha senil que pode ser manipulada e descartada quando conveniente. Carla abriu a boca para protestar, mas Marcos a silenciou com um olhar. Tudo bem, mãe. Faremos a transferência da casa de volta para seu nome. E, sinceramente, pedimos desculpas. Foi um erro terrível. E quanto ao testamento? Perguntou Carla, incapaz de esconder sua preocupação com o dinheiro. Isso dependerá de vocês, de como me tratarem daqui para frente, de como respeitarem minhas decisões e minha autonomia. Naquele momento, ouvi as crianças rindo no quarto. O som inocente contrastava com a tensão pesada da sala. Pensei em como seria triste se elas crescessem vendo a avó como um fardo, como um obstáculo a ser removido. Não, eu não permitiria isso. Nos dias que se seguiram, Marcos agiu com surpreendente eficiência. Contratou um advogado para preparar a transferência da casa de volta para meu nome. Carla manteve distância, aparecendo apenas quando absolutamente necessário, com um sorriso forçado e olhos que não escondiam o ressentimento.
Eu sabia que tinha vencido a batalha, mas a guerra pelo respeito, pelo reconhecimento do meu valor como pessoa, como mãe, essa estava longe de terminar. Uma semana depois da confrontação, recebi uma ligação inesperada. Era Júlia, a irmã mais nova de Carla, com quem eu sempre tive um relacionamento cordial, mas distante. Dona Neuza, podemos nos encontrar para um café? Tem algo que acho que a senhora deveria saber. Encontramo-nos em uma padaria perto do meu apartamento. Júlia parecia nervosa, mexendo constantemente no açucareiro enquanto falava. Carla está furiosa com a senhora. Nunca a vi tão brava. Ela tinha grandes planos para aquele dinheiro da casa. Que planos? Eles estão com problemas financeiros. Marcos fez alguns investimentos ruins, perdeu muito dinheiro. A casa em Atibaia seria a salvação deles. Senti um aperto no peito. Meu filho estava com problemas e não me contou? Preferiu tentar me enganar a pedir ajuda? Por que você está me contando isso, Júlia? Ela hesitou, olhando para a xícara de café como se ali estivessem todas as respostas. Porque não concordo com o que eles fizeram. E por quê? Bem, Carla está planejando algo. Não sei exatamente o quê, mas ela mencionou que ainda não acabou, que vai recuperar o que é dela por direito. Um calafrio percorreu minha espinha. O que mais Carla poderia fazer? Que outros planos ela estaria tramando? Agradeci a Júlia pela informação e voltei para casa com a mente fervilhando. Liguei imediatamente para Paulo, o advogado. Precisamos acelerar a transferência da casa. E quero garantias legais de que ninguém poderá vendê-la ou usá-la como garantia sem minha autorização expressa. Paulo prometeu cuidar disso com urgência. Enquanto isso, decidi que era hora de uma visita surpresa à casa de Atibaia. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo lá. No dia seguinte, peguei um ônibus para Atibaia. A viagem de quase 2 horas me deu tempo para pensar. Lembrei-me de quando comprei aquela casa, 3 anos atrás. A emoção de ter finalmente um lugar só meu, longe do barulho da cidade. O orgulho de ter conseguido realizar esse sonho com meu próprio esforço. Quando cheguei, caminhei lentamente pela rua arborizada até minha casa. De fora, tudo parecia normal. O jardim estava um pouco descuidado. Eu não tinha ido lá nas últimas semanas, mas a estrutura estava intacta. Usei minha chave para entrar e fui recebida pelo cheiro de mofo e abandono. Claramente, ninguém tinha estado lá recentemente. Ou pelo menos era o que parecia, até eu entrar no escritório. A gaveta onde eu guardava documentos importantes estava aberta e vazia. Meu coração disparou. O que tinham levado? O que estavam procando? Vasculhei a casa inteira, procurando por outros sinais de invasão ou roubo. Nada parecia fora do lugar, exceto aquela gaveta. Sentei-me na varanda, tentando acalmar meus pensamentos. O que Carla estaria planejando? Que documentos ela poderia querer? E então me lembrei. As escrituras originais da casa. Eu tinha guardado cópias no meu apartamento em São Paulo, mas os originais estavam aqui. Documentos que poderiam ser usados para contestar a transferência da propriedade de volta para meu nome. Liguei para Paulo imediatamente. Eles pegaram os documentos originais. Isso pode atrapalhar o processo de transferência? Pode complicar um pouco, mas não impedir. Temos as cópias e podemos solicitar segundas vias. O importante é agir rápido. Voltei para São Paulo naquela mesma tarde, com uma sensação de urgência que não sentia há anos. A batalha estava longe de terminar e eu precisava estar preparada para o próximo movimento de Carla. Quando cheguei ao meu apartamento, encontrei Marcos esperando na porta. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Mãe, onde a senhora estava? Estive ligando o dia todo. Fui a Atibaia. Alguém entrou na casa e levou documentos importantes.
Ele empalideceu visivelmente. A senhora acha que foi a Carla? A pergunta me pegou de surpresa. Esperava negação, defesa da esposa, qualquer coisa menos essa quase admissão de culpa. Você sabe de algo que eu deveria saber, Marcos? Ele passou a mão pelo rosto, num gesto de cansaço infinito. Posso entrar? Precisamos conversar. Sentamos na sala como tantas vezes antes, mas agora havia um abismo entre nós. Meu filho, meu único filho, parecia um estranho sentado à minha frente. Carla e eu estamos nos separando, ele disse finalmente. As coisas não estão bem há muito tempo, mas essa história da casa foi a gota d'água. Senti uma mistura confusa de emoções. Alívio por ele estar se afastando daquela mulher manipuladora. Tristeza pelo fim do casamento. Culpa por ter sido, de alguma forma, o catalisador. Sinto muito, filho. Não sinta. Deveria ter acontecido há muito tempo. Carla. Ela não é quem eu pensava que fosse quando nos casamos. Ela está obcecada com dinheiro, com status. Nada é suficiente. E as crianças? Estão comigo por enquanto. Carla saiu de casa ontem depois de uma briga terrível. Sobre a casa de Atibaia? Ele assentiu, desviando o olhar. Ela queria que eu contestasse a transferência. Disse que tínhamos direito àquele dinheiro, que você estava sendo egoísta. Eu me recusei. Disse que já tínhamos causado dano suficiente. Uma parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte, mais cautelosa, se perguntava se isso não era apenas mais uma manipulação. E os documentos que sumiram da casa? Marcos franziu a testa, genuinamente confuso. Que documentos? As escrituras originais. Estavam em uma gaveta no escritório e desapareceram. Ele balançou a cabeça. Não sei nada sobre isso, mãe. Juro. Não vou mentir para a senhora, não mais. Fiz isso uma vez e me arrependo profundamente. Olhei nos olhos dele, procurando sinais de falsidade. Não encontrei nenhum. Apenas cansaço, arrependimento e uma tristeza profunda. Acredito em você, Marcos. E acreditava mesmo. Talvez fosse ingenuidade da minha parte, mas escolhi confiar no meu filho mais uma vez. O que vamos fazer agora? Ele perguntou, parecendo subitamente perdido, como quando era criança e vinha a mim com seus problemas. Vamos terminar a transferência da casa para meu nome. E depois veremos. Um dia de cada vez. Ele assentiu e, por um momento, vi um vislumbre do menino que ele foi um dia. O menino que eu criei sozinha depois que Antônio morreu. O menino que jurou sempre me proteger. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Nunca deveria ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Eu sei, filho. Eu sei. Naquela noite, depois que Marcos foi embora, fiquei sentada na varanda, observando as luzes da cidade. Pensei em como a vida dá voltas, em como os papéis se invertem. Agora era eu quem precisava proteger meu filho, ajudá-lo a reconstruir sua vida após o fracasso do casamento. Mas primeiro, precisava garantir minha própria segurança. Carla ainda estava lá fora, furiosa e possivelmente perigosa. E ela tinha os documentos originais da minha casa. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Paulo. Sua voz estava tensa, urgente. Dona Neuza, temos um problema. Carla entrou com uma contestação à transferência da propriedade. Ela alega que a casa foi comprada com dinheiro do casal, não apenas com recursos da senhora. Senti o sangue gelar nas veias. Isso é mentira. Comprei aquela casa com minhas economias e a pensão do Antônio. Marcos e Carla não contribuíram com 1 centavo sequer. Eu sei, dona Neuza, mas ela apresentou alguns documentos, recibos, transferências bancárias que parecem indicar o contrário. Documentos falsos. Ela deve ter falsificado. Provavelmente, mas isso vai complicar o processo. Vamos precisar de provas concretas de que o dinheiro era exclusivamente seu.
Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Carla tinha ido longe demais. Falsificar documentos era crime. Ela estava disposta a arriscar tudo por aquela casa. Liguei para Marcos imediatamente. Sua ex-esposa falsificou documentos para contestar a transferência da casa. Ela alega que vocês ajudaram a pagar por ela. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro pesado. Mãe, eu sabia que ela estava planejando algo, mas não imaginei que chegaria a esse ponto. Você precisa falar com ela, Marcos. Isso é crime. Ela pode ir para a cadeia por falsificação de documentos. Vou tentar, mãe. Mas Carla não está raciocinando direito. Ela está obcecada com essa casa, com o dinheiro que poderia conseguir com a venda. Depois de desligar, fiquei andando de um lado para outro na sala, tentando organizar meus pensamentos. Precisava de provas de que o dinheiro era meu. Extratos bancários antigos, recibos, qualquer coisa que mostrasse a origem dos recursos. Fui até o armário onde guardava documentos antigos. Caixas e mais caixas de papéis amarelados pelo tempo. Comecei a vasculhar, procurando extratos bancários de 3 anos atrás, quando comprei a casa. Depois de horas de busca, encontrei o que precisava. Extratos mostrando a retirada do dinheiro da minha conta poupança, recibos das transferências para a imobiliária, tudo em meu nome. Provas irrefutáveis de que a casa foi comprada exclusivamente com meu dinheiro. Liguei para Paulo e contei sobre os documentos. Isso é excelente, dona Neuza. Vou passar aí ainda hoje para pegar esses documentos. Com isso, podemos não só garantir a transferência da casa, mas também processar Carla por falsificação e tentativa de estelionato. A ideia de processar a mãe dos meus netos me causava desconforto, mas Carla não me deixava escolha. Ela tinha cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Paulo veio buscar os documentos no final da tarde. Enquanto ele examinava os papéis na minha mesa, o telefone tocou. Era Júlia, a irmã de Carla, novamente. Dona Neuza, a senhora precisa saber. Carla está fora de controle. Ela está falando coisas terríveis, ameaçando. Ameaçando o quê, Júlia? Ela disse que se não conseguir a casa, vai fazer a senhora se arrepender. Disse que tem provas de que a senhora não está em condições mentais de administrar seus bens, que vai pedir uma interdição judicial. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Interdição judicial? Declarar-me incapaz? Era o pesadelo de qualquer pessoa idosa. Ela não tem base para isso. Estou perfeitamente lúcida. Eu sei, dona Neuza, mas ela está desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. Depois que desliguei, contei a Paulo sobre a nova ameaça. Ele parecia preocupado, mas não alarmado. Isso é mais difícil do que ela pensa. Para conseguir uma interdição, ela precisaria de laudos médicos, testemunhas, provas concretas de incapacidade. A senhora está claramente lúcida e capaz, mas por precaução, vamos solicitar uma avaliação médica independente para termos um laudo recente atestando sua capacidade. Nos dias que se seguiram, vivi em um estado constante de alerta. Cada telefonema, cada batida na porta me fazia saltar. A ideia de que Carla pudesse estar tramando para me declarar incapaz me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Fiz a avaliação médica que Paulo sugeriu. O médico, um geriatra respeitado, atestou que eu estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais, sem qualquer sinal de demência ou incapacidade cognitiva. Um alívio, mas ainda assim a ameaça pairava no ar. Uma semana depois, recebi uma notificação judicial. Carla havia mesmo entrado com um pedido de interdição, alegando que eu sofria de episódios de confusão mental e paranoia, que estava fazendo acusações infundadas contra familiares e que era incapaz de gerir meu patrimônio. Liguei para Paulo em pânico. Ela realmente fez isso.
Como ela pode mentir assim? Mantenha a calma, dona Neuza. Isso era esperado. Temos o laudo médico recente e vamos contestar veementemente. Além disso, vamos contra-atacar com o processo por falsificação de documentos. Mas o dano já estava feito. O simples fato de existir um processo de interdição contra mim já manchava minha reputação, já lançava dúvidas sobre minha capacidade. Senti-me humilhada, violada na minha dignidade mais básica. Marcos veio me visitar assim que soube da notificação. Ele estava lívido de raiva. Não posso acreditar que ela chegou a esse ponto. Isso é desumano. Seu casamento deve ter sido um inferno, filho. Ele deu um sorriso triste. Foi nos últimos anos, mas eu também tenho culpa. Fui fraco, permissivo. Deixei que ela controlasse tudo, inclusive meu relacionamento com a senhora. Sentamos lado a lado no sofá, como nos velhos tempos. Havia tanto a dizer, tantas mágoas a curar, mas naquele momento apenas o silêncio parecia adequado. O que vamos fazer agora? Perguntei finalmente. Vamos lutar, mãe, juntos desta vez. Vou testemunhar a seu favor, contar tudo sobre os planos de Carla, sobre como ela manipulou a situação. Olhei para meu filho, vendo nele pela primeira vez em muito tempo o homem que eu sempre esperei que ele se tornasse. Forte, íntegro, protetor. Obrigada, Marcos. Não me agradeça, mãe. Estou apenas fazendo o que deveria ter feito desde o início, ficar ao seu lado. A audiência para o pedido de interdição foi marcada para 2 semanas depois. Paulo me preparou meticulosamente, explicando como seria o processo, que perguntas o juiz poderia fazer, como eu deveria me comportar. O mais importante é manter a calma e a lucidez. Responda com clareza, sem emoção excessiva. Mostre que está perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Nos dias que antecederam a audiência, recebi um apoio inesperado. Vizinhos, amigos antigos, até mesmo alguns parentes distantes ligaram ou vieram me visitar, oferecendo solidariedade. A notícia do pedido de interdição tinha se espalhado e a reação geral era de indignação. Como alguém poderia fazer isso com uma senhora respeitável como eu? Dona Lúcia, minha fiel vizinha, organizou um pequeno grupo de apoio. Elas viriam comigo à audiência, como testemunhas do meu caráter e capacidade. Vamos mostrar àquela juíza que você tem uma rede de apoio, que não está sozinha, disse Dona Lúcia, com sua determinação característica. Na véspera da audiência, recebi uma visita surpresa. Júlia, a irmã de Carla. Vim dizer que vou testemunhar a seu favor amanhã, ela anunciou assim que entrou no meu apartamento. Não posso ficar calada vendo minha irmã fazer essa crueldade. Fiquei emocionada com seu gesto. Sabia que isso significava uma ruptura definitiva com Carla, um preço alto a pagar. Tem certeza, Júlia? Sua irmã nunca vai te perdoar. Tenho. Algumas coisas são mais importantes que laços de sangue. A justiça é uma delas. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando o tribunal, o juiz, Carla com seu olhar acusador. E se o juiz acreditasse nela? E se eu fosse declarada incapaz? Perderia não apenas minha casa, mas minha autonomia, minha dignidade, tudo que me restava. A manhã da audiência chegou com um céu cinzento, ameaçando chuva. Vesti-me com cuidado. Um vestido azul marinho discreto, brincos pequenos de pérola que Antônio me deu em nosso aniversário de 25 anos, um casaco leve. Queria parecer exatamente o que era, uma senhora respeitável, lúcida e capaz. Paulo veio me buscar pontualmente às 9 horas. No carro, ele fez as últimas recomendações. Lembre-se, calma e clareza. O juiz vai fazer perguntas para avaliar sua capacidade cognitiva. Responda com honestidade, sem pressa. Chegamos ao fórum e encontramos o grupo de apoio esperando na entrada. Dona Lúcia, 3 outras vizinhas, minha antiga colega de trabalho Helena
e, para minha surpresa, 2 ex-alunos que souberam do caso e vieram oferecer solidariedade. Professora Neuza, a senhora nos ensinou a lutar pelo que é certo. Agora estamos aqui para apoiá-la, disse Rodrigo. Hoje, um homem de quase 40 anos, que foi meu aluno quando tinha apenas 10. Entramos juntos no prédio imponente do fórum. Nos corredores frios e impessoais, avistei Carla, acompanhada de seu advogado. Ela estava impecavelmente vestida, como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, um brilho febril, quase maníaco. Marcos chegou logo depois, acompanhado dos filhos. Fiquei surpresa ao ver as crianças ali. Elas insistiram em vir apoiar a vovó, explicou ele com um sorriso triste. A sala de audiências era menor do que eu imaginava, com bancos de madeira escura e um ar solene. O juiz, um homem de meia idade com expressão séria, entrou e todos se levantaram. A audiência começou com as alegações iniciais. O advogado de Carla apresentou seu caso, descrevendo-me como uma senhora confusa, paranoica, que fazia acusações infundadas contra familiares e era incapaz de tomar decisões financeiras responsáveis. A senhora Neuza Oliveira acusa a própria nora de tentar roubar sua casa, quando, na verdade, a família apenas tentava ajudá-la a gerenciar melhor seus recursos na velhice, argumentou ele, com uma voz suave e convincente. Paulo, por sua vez, apresentou um retrato completamente diferente. Uma senhora lúcida, independente, que descobriu um plano real para vender sua propriedade sem seu consentimento e reagiu de forma apropriada para proteger seus direitos. Vossa Excelência, o que temos aqui não é uma idosa confusa, mas uma tentativa cruel de usar o sistema judicial para privar uma cidadã perfeitamente capaz de seus direitos básicos, tudo por ganância, declarou Paulo com firmeza. O juiz ouviu ambos os lados com expressão neutra, fazendo anotações ocasionais. Depois, chamou-me para depor. Sentei-me na cadeira indicada, sentindo todos os olhares sobre mim. O juiz começou com perguntas simples. Meu nome completo, data de nascimento, endereço. Depois, passou para questões mais complexas, testando minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha compreensão da situação. Senhora Neuza, a senhora entende por que estamos aqui hoje? Perfeitamente, meritíssimo. Minha ex-nora está tentando me declarar incapaz porque não conseguiu se apropriar da minha casa em Atibaia. Uma casa que comprei com minhas economias de uma vida inteira e que ela e meu filho planejavam vender sem meu conhecimento ou consentimento. E como a senhora descobriu esse suposto plano? Ouvi uma conversa entre ela e uma amiga, onde Carla falava sobre vender logo e aproveitar a valorização, referindo-se à Casa da Velha, eu no caso. Depois, descobri que eles haviam levado corretores à propriedade sem me informar. O juiz me observava atentamente, avaliando não apenas minhas respostas, mas minha postura, minha clareza de pensamento. A senhora tem provas dessas alegações? Tenho os depoimentos do meu filho, que confirmará o plano, e da irmã de Carla, que também estava ciente das intenções dela. Além disso, tenho provas de que Carla falsificou documentos para contestar a transferência da casa de volta para meu nome, alegando falsamente que ela e meu filho contribuíram financeiramente para a compra. O juiz pareceu surpreso com esta última informação. Falsificação de documentos é uma acusação séria, senhora Neuza. Sim, meritíssimo, e tenho provas disso também. Meu advogado apresentou os documentos originais que mostram que o dinheiro saiu exclusivamente da minha conta. Após meu depoimento, foi a vez de Carla. Ela entrou no papel de nora preocupada, com lágrimas nos olhos e voz embargada. Só queríamos o melhor para Dona Neuza. Ela está ficando confusa, imaginando coisas.
Nunca planejamos vender a casa sem o consentimento dela. Estávamos apenas avaliando opções para o futuro, para quando ela precisasse de cuidados especiais. Mas seu teatro começou a desmoronar quando o juiz a confrontou com os documentos que Paulo havia apresentado. Meus extratos bancários originais, provando que o dinheiro para a compra da casa veio exclusivamente de mim, em contradição direta com os documentos que ela havia apresentado. Senhora Carla, como a senhora explica esta discrepância? Ela gaguejou, olhou para seu advogado em busca de ajuda, mas estava encurralada. Deve haver algum engano. Talvez meu marido possa explicar melhor. Marcos foi o próximo a depor. Seu testemunho foi devastador para Carla. Ele confirmou tudo: o plano de vender a casa, a falsificação dos documentos, a obsessão dela com o dinheiro. Meritíssimo, assumo minha culpa por não ter impedido isso antes. Fui fraco, permissivo. Mas minha mãe está perfeitamente lúcida e capaz. Este pedido de interdição é apenas uma vingança cruel porque ela nos impediu de nos apropriarmos do que é dela por direito. Júlia veio em seguida, corroborando o testemunho de Marcos e acrescentando detalhes sobre como Carla havia planejado tudo meticulosamente. Minha irmã chegou a dizer que, se não conseguisse a casa, iria destruir a velha. Foram suas palavras exatas, meritíssimo. Por fim, o médico que me avaliou apresentou seu laudo, atestando minha plena capacidade mental. Dona Lúcia e outros vizinhos testemunharam sobre minha independência, lucidez e atividade constante na comunidade. Ao final da audiência, o juiz retirou-se para deliberar. A sala ficou em silêncio tenso. Carla sentou-se isolada em um canto, evitada até por seu próprio advogado, que parecia desconfortável com o rumo que o caso havia tomado. Quando o juiz retornou, seu semblante estava grave. Este tribunal rejeita veementemente o pedido de interdição da senhora, Neuza Oliveira. Não apenas não há evidências de incapacidade, como ficou claro que este processo foi movido com má-fé, como retaliação por ela ter defendido legitimamente seus direitos de propriedade. Senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Marcos segurou meu braço, dando-me apoio. Além disso, continuou o juiz, este tribunal encaminhará os documentos apresentados pela senhora Carla Oliveira ao Ministério Público para investigação de possível crime de falsificação de documentos e tentativa de estelionato. Carla levantou-se, pálida como um fantasma. Meritíssimo, eu nunca. Silêncio, ordenou o juiz. A senhora terá a oportunidade de se defender no processo apropriado. Esta audiência está encerrada. Saímos do fórum sob uma chuva fina que começava a cair. Mas para mim, era como se o sol estivesse brilhando. Tinha recuperado não apenas minha casa, mas minha dignidade, meu direito de ser respeitada como a mulher capaz que sempre fui. Marcos me abraçou forte, com os filhos agarrados às nossas pernas. Acabou, mãe. Finalmente acabou. Mas eu sabia que não era bem assim. Algo tinha acabado, sim. A ameaça imediata à minha autonomia, o risco de perder minha casa. Mas outra coisa estava apenas começando. Uma nova fase da minha vida, onde eu teria que reconstruir minha relação com meu filho, conhecer meus netos de verdade, redescobrir quem eu era além de mãe, sogra, avó. Não acabou, filho. Está apenas começando. Hoje, 4 anos depois, sentada na varanda da minha casa em Atibaia, observo o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Tenho 72 anos agora e cada ruga no meu rosto conta uma história de amor, de dor, de luta, de vitória. Marcos e as crianças vêm me visitar todos os finais de semana. Ele reconstruiu sua vida, conheceu uma mulher maravilhosa que me trata com o respeito que sempre mereci. Carla cumpriu serviço comunitário pelo crime de falsificação e, pelo que soube, mudou-se para outro estado.
Dona Lúcia, minha fiel amiga, faleceu no ano passado, aos 85 anos. Sinto sua falta todos os dias, mas sei que ela partiu em paz, orgulhosa de ter me ajudado a lutar pela minha dignidade. O silêncio desta casa velha já não me assusta. Ele é meu companheiro, meu confidente. Nas noites quietas, quando o vento sussurra entre as árvores do quintal, sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Um lugar que construí com suor e lágrimas, que defendi com unhas e dentes, e que agora posso desfrutar em paz. Se as paredes desta casa pudessem falar, contariam a história de uma mulher que se recusou a ser invisível, que lutou pelo direito de envelhecer com dignidade, que descobriu, aos 68 anos, uma força que nem ela mesma sabia que possuía. E você, mulher, já descobriu a força que existe dentro de você?